E aí, meu querido, minha querida, tudo bem? Bom estar de volta para tratarmos aí de temas legais sobre direito tributário, que é importante para você, seja para OAB, seja para concurso, seja para aquilo que você pretende realizar, beleza? Vou entrar agora com você na parte de função de lei complementar em matéria tributária. O Instituto Lei Complementar, ele é um instituto que surgiu apenas com o advento da Emenda Constitucional número 4 em 1961. Então, estava sob ainda a égide da Constituição Federal de 46. Então, houve uma alteração na Constituição de 46 e aí houve a inserção desse instrumento da lei complementar. É importante guardar que, de acordo com o que entende o Supremo Tribunal Federal, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. A diferença não é hierárquica. A diferença ela passa a ser enquadrada como diferença formal e material, mas não hierárquica. Isso porque, segundo o que coloca o Tribunal Superior, segundo o que coloca o STF, a diferença formal estaria justamente no que diz respeito ao processo legislativo. Então, o processo legislativo para aprovação de uma lei complementar é um processo mais rigoroso do que a aprovação de uma lei ordinária. Enquanto na lei complementar se exige a maioria absoluta dos membros, na lei ordinária basta que seja a maioria simples. E também existe uma diferença material. Qual que é a diferença material? Os temas que são tratados por lei complementar são temas de maior envergadura do que aqueles que são tratados através de lei ordinária. E em matéria tributária, o próprio Supremo Tribunal Federal, depois de vários julgados, estabeleceu que o artigo 146 da nossa Constituição estabelece uma função tríplice para a lei complementar. Não que o artigo 146 ele esgote a tratativa de lei complementar em matéria tributária. Isso não é uma verdade. Mas o artigo 146 vai trazer 3 funções primordiais para a utilização de lei complementar em matéria tributária. A primeira diz que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência tributária entre os entes federativos. Isso está no artigo 146, no inciso 1º da Constituição. Agora, muito cuidado, tá? O que está autorizado a lei complementar tratar nesse caso não é a competência. Quem trata de competência é a Constituição Federal. Então, neste caso, o papel da lei complementar resume-se em dispor sobre o conflito de competência. Quando se fala em conflito de competência, pode ter de 2 naturezas. Eu posso ter um conflito de competência positivo, onde 2 entes eles entendem ser os competentes para a instituição dos mesmos tributos. Ou você tem um conflito de competência negativo. Os 2 entes eles vêm e se julgam incompetentes para tratar daquele tributo. Meu amigo, minha amiga, nós estamos no Brasil. Se tiver algum conflito de competência, não vai ser negativo. Em regra, vai ser positivo. Então, se houver um conflito de competência positivo, por exemplo, um município da federação entende que aquele ISS deve ser recolhido onde a empresa está sediada. E ela presta serviço em outro município, vem outro município onde foi a prestação de serviço e fala, olha, eu quero que recolha o ISS aqui, porque vocês prestaram serviço aqui. Você vai falar, olha, o serviço é um só. Ou eu recolho de um lado ou eu recolho do outro. Então, a quem cabe dirimir essa controvérsia? Lei complementar. Segunda função da lei complementar, estabelecida no artigo 146. Cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Também é um outro dado que você tem que ter. Porque quem limita o poder de tributar é a Constituição. O papel da lei complementar resume-se tão somente em
regular uma limitação. Então, aquela limitação que deveria, né, depender de uma lei para que pudesse ser aplicada, ou eventualmente restrição dos seus efeitos, essa lei obrigatoriamente tem que ser uma lei complementar. É o que acontece, por exemplo, com a imunidade genérica subjetiva ou condicional do artigo 150 do inciso 6, a linha C da Constituição. Quando traz aquela imunidade que se veda cobrar impostos sobre o patrimônio, renda e serviços de partidos políticos e suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e também de assistência social, sem finalidade lucrativa, desde que venham atender exigências da lei. E veja que, por mais que a Constituição Federal estabeleça lei, apenas essa expressão, analisando uma interpretação de caráter meramente sistemático, levando em consideração que o artigo 150, inciso 6, trata de uma imunidade. Imunidade é uma limitação ao poder de tributar. Sendo assim, por mais que não esteja expressamente consignada na Constituição, a expressão complementar, apenas a expressão lei, o próprio Supremo Tribunal Federal, em várias ocasiões, já determinou que essa lei, obrigatoriamente, tem que ser uma lei complementar. Então, ela regula a limitação. E uma terceira função muito importante é justamente tratar sobre normas gerais em matéria tributária. A finalidade de se tratar uma norma geral é justamente de tentar se estabelecer uma uniformidade procedimental, ou seja, que aquele tema seja tratado de qualquer forma, né, daquela mesma forma, por qualquer ente da federação. Então, aquelas formas estabelecidas ali, elas devem ser tratadas por todos os entes da mesma maneira. Por essa razão, dentre os entes federativos que a Constituição Federal trouxe a competência para legislar sobre normas gerais, conferiu a ela, União, essa possibilidade. Então, está lá no artigo 24, parágrafo 1º da Constituição. Então, a norma geral em matéria tributária, ela tem que ser veiculada por lei complementar. E aí vem um dado também interessante. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa lei complementar necessariamente tem que ser uma lei complementar nacional. Você fala, tá, mas espera. E qual seria a diferença entre uma lei complementar nacional e uma lei complementar federal? Não seria apenas uma situação semântica? Na verdade, não. Eu tenho uma lei nacional quando ela vincula a todos os entes federativos de igual modo. Isso faz com que haja um impedimento dos estados legislarem de forma suplementar. Então, aquilo que for uma lei nacional, todos os entes devem se enquadrar àqueles dispositivos. Isso vai impedir com que os estados legislem de forma suplementar. Agora, se eu tenho uma lei federal, ela vai vincular de modo expresso atribuições a serem dirigidas à União. Isso, de certa forma, não impede com que os estados legislem de uma forma suplementar. Pelo menos é o que diz o artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal. Atualmente, a normatização geral em matéria tributária está veiculada no Código Tributário Nacional, no seu segundo livro, porque o CTN ele é dividido em 2 livros. O livro 1, que vai do artigo 1º até o artigo 95, que trata do sistema tributário nacional, e o livro 2, que vai do artigo 96 até o artigo 218, que trata sobre normas gerais em matéria tributária. Se você gostou dessas dicas e quer prosseguir nesse canal, dá um like, convide seus amigos e com certeza a gente vai continuar passando dica para você, para que você aí tenha o sucesso devido em quaisquer uma das carreiras que você desejar. Um abraço.